Fala pessoal, continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Samuel. Agora a gente vai ver algumas duplicatas de novo, tá? Como eu falei, esse livro é cheio de duplicatas. E algumas curiosidades também que vai fazer algumas pessoas aí ficarem meio confusas, tá? Mas vamos lá. Aqui no capítulo 13 é dito qual foi o motivo da rejeição de Saul. Todo mundo sabe que Deus se arrependeu de ter feito Saul como rei. E aqui seria um dos motivos. Eles foram para a batalha, aqui no capítulo 13, contra os filisteus. E Saul tinha 3.000 homens apenas, enquanto que os filisteus estavam com 30.000 homens. Aí eles se esconderam nas rochas com medo dos filisteus. E Saul aguardou em Gigal por 7 dias para chegar o profeta Samuel, que ele ia oferecer um sacrifício para Deus. Passou os 7 dias, o profeta não apareceu, então o rei Saul foi lá e fez um holocausto, que era uma prática comum no mundo antigo, você fazer um sacrifício para Deus. Aí, deixa eu ver aqui até onde eles mencionam aqui. Quer ver? Ó, que a Bíblia de Jerusalém comenta: não conseguimos ver bem aqui qual foi a falta de Saul. Ele esperou 7 dias, conforme o combinado, segundo as ordens dadas. Ele mesmo ofereceu um sacrifício, mas isso não chocava a concepção antiga, que nem você pode ver em 14, 32, 35. Então o que acontece, pessoal? Ele só fez um sacrifício e Deus rejeitou ele por isso. Aí chega Samuel. Samuel dá uma bronca nele, quer ver? Agiste como insensato. Tu não guardaste o mandamento de teu Deus que prescrevera. Se lhe tiverdes obedecido, Deus teria firmado o seu reino para sempre hoje em Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. Deus já achou um homem conforme o seu coração, que é Davi, e o instituiu para chefe do seu povo, porque tu não observaste o que Deus tinha te ordenado. Samuel se levantou, subiu de Gigal para seguir o caminho. Então aqui já teve a rejeição de Deus. Você não vai mais ser rei, e Deus já escolheu outro para ficar no seu lugar, que seria Davi. Só que aqui no capítulo 15 tem de novo a rejeição a Saul, e é por outro motivo. Saul vai para a batalha contra os amalequitas. E aí o que acontece? Ele fere todo mundo lá nos amalequitas. Ó, vou ler o versículo 7. Saul feriu os amalequitas desde Révila até a entrada de Sur, que está à vista do Egito. Ele aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Mas Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei deles, e tudo o que havia de melhor do gado miúdo e graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o voltaram ao anátema. Então o que acontece? Quando Saul derrota o rei de Agag, ele preserva a vida do rei. E os animais que ele acha que são bons, ele preserva para o povo, que é alimento, é comida. Mas isso desagradou Deus de uma maneira terrível. Tanto que aqui Samuel fala para ele: ó, fica quieto, eu vou te anunciar o que Deus me declarou essa noite. Porque Deus te ungiu rei sobre Israel, tal. Por que não obedeceste a Deus? Por que te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos de Deus? Aí Saul respondeu: obedeci a Deus, realizei a expedição que ele me enviou. Eu poupei Agag, rei de Amalaque, e cumpri o anátema contra Amalaque. Quanto aos despojos, o povo reteve do gado miúdo e graúdo primícias do seu anátema, para sacrificá-lo a Deus, teu Deus, em Gigal. Aí Samuel replicou: Deus se compraz com holocaustos e sacrifícios, como a obediência da palavra de Deus? O que ele quer dizer? Que Deus gosta mais da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, do que sacrifícios. Sim, a obediência é melhor do que sacrifício, a docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é rebelião. Um crime dos terafins, eis o que é presunção. Aqui um crime de terafim, pessoal, olha o que a Bíblia aqui comenta. Ó. A condenação dos terafins como meio de feitiçaria só aparece em época tardia. O que ele está dizendo aqui? Que era comum você pegar e ter terafins, que nem nós vimos no livro de Juízes, que Mica, ele faz 2 estátuas, uma fundida, outra esculpida, e ele compra terafins, que eram pequenos ídolos, eram deuses domésticos. Então nessa época aqui do profeta Samuel, essa prática era comum, você ter deuses em casa, pequenos ídolos serafins. E aí, alguém explica? Cadê os 10 mandamentos aqui? Cadê o Êxodo? Então aqui, pessoal, a gente tem esse probleminha aqui, entendeu? Das 2 rejeições do rei Saul. A primeira foi porque ele fez um sacrifício, como combinado, que não tem nenhum motivo lógico. Eu acho que Deus não queria mesmo Saul como rei. Engraçado que ele escolheu ele como rei, né? Mas parece que ele não queria, porque ele implicava com cada coisa que Saul fazia. E aqui, só porque ele poupou o rei e poupou algumas ovelhas, Deus mandou matar ele. Inclusive Samuel depois vai lá e mata esse rei, e ele explica o motivo. Assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos,
entre as mulheres, a tua mãe perderá o seu filho. O que ele quer dizer? Que o rei Agag tinha matado muitos filhos dos israelitas, por isso que ele tinha que ser morto. Aqui no meio da história, pessoal, no corpo do livro, tem uma outra parte meio, eu vou dizer estúpida, tá? Para não usar um termo mais pesado. Eles vão para a guerra, né? E Saul, ele manda que as pessoas jejuem. Eles falam: nenhum homem comerá nada, esse homem será maldito se comer qualquer coisa antes da guerra terminar. E aí Jonatas, ele vê um favo de mel numa árvore, ele pega uma varinha, ele espeta o favo de mel e põe na boca, ele prova. Só que Jonatas não sabia da ordem do pai dele. Olha que coisa louca. Então ele cometeu um pecado sem saber, por ignorância. Mesmo assim, eles vão tirar sorte para saber se ele é culpado ou não. Quer ver? Saul disse para Deus: por que não respondeste hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Deus de Israel, dá Urim. Se a falta foi cometida pelo povo de Israel, dá Tumim. Então Urim e Tumim eram tipo um jogo de adivinhação. Eram pedras que eles usavam, que de alguma forma Deus respondia através disso. É como se fosse um jogo de búzios. Então ele jogava essas pedras para ver sobre quem ia cair sorte. Então Saul, ele tenta uma malandragem aqui primeiro. Ele fala: a culpa foi de quem? Foi minha e do meu filho? Ou a culpa foi do povo? Aí eles jogam lá as pedras, Urim e Tumim, e a sorte caiu sobre ele e Jonatas. Aí ele pegou e falou: conta-me o que fizeste. A Jonatas disse: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, papai. Eu estou pronto para morrer. Aí Saul replicou: que Deus me faça esse mal e me ajunte ainda este outro, se tu não morrer, Jonatas. Ou seja, ele queria matar o próprio filho. Porém o povo disse a Saul: não, o Jonatas é aquele que alcançou uma grande vitória em Israel, que ele matou o prefeito dos filisteus. Vai morrer de maneira alguma. Tão certo como vive Deus, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Aí o povo libertou Jonatas e ele não morreu. E Saul deixou de perseguir os filisteus, que voltaram para sua terra. Então, para que eles fizeram aquele jogo todo de adivinhação, se no final o Jonatas não ia morrer? E outra, o Jonatas era inocente. O cara queria matar o filho dele inocente, porque ele não sabia da ordem do rei Saul. E só porque pegou um pouquinho de mel e pôs na boca. E outra, essa ordem foi do rei, não foi uma ordem divina de Deus. Não é meio estranho esses textos de Samuel, pessoal? E aí Deus que tem que decidir se o cara morre ou não, sendo que ele não violou nenhuma ordem de Deus. Ele violou uma ordem do pai dele sem querer. Pessoal, por isso que eu falo, a Bíblia é um livro meio confuso, tá? Aí, depois que Saul é rejeitado 2 vezes, ele implora para Samuel, agarra na orla do manto dele, até rasga, que ele vai oferecer um sacrifício para ele. Que aquilo era para mostrar para o povo que ele continuava sendo o rei de Israel. Quer ver, ó? A rejeição de Saul por Deus não será feita logo, e Saul continua a exercer o cargo real. Samuel aceita confirmar a autoridade de Saul, aparecendo com ele no santuário, tá? E aí o que acontece, pessoal? Aí Samuel, ele mata lá o rei Agag, né? Porque ele tinha matado criança dos israelitas. E aí diz assim o texto, ó: então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gabá de Saul. Samuel não viu mais Saul até o dia de sua morte. De fato, Samuel chorou a Saul, mas Deus tinha se arrependido de tê-lo feito rei de Israel. Aqui tem 2 probleminhas aqui, pessoal. Primeiro, que é um Deus que se arrepende, né? Arrependimento seria um sentimento mais humano. Agora, um Deus que supostamente já sabe do que vai acontecer é meio estranho. Se bem que eu já expliquei para vocês que essas concepções de onisciente, onipresente, etc., não são bem judaicas, né? São mais concepções gregas. Mas aqui está dizendo que Deus se arrependeu. O segundo ponto é que aqui fala que Samuel não viu mais Saul, o que é mentira. Quando Samuel vai perseguir o rei Davi pede abrigo lá com os profetas e com Samuel. Saul vai atrás dele, aí o profeta Samuel se vira, e o Espírito Santo cai sobre o rei Saul e ele entra num transe profético, fica lá peladão falando em línguas lá. Então eles se viram sim mais uma vez. Fora a parte da feiticeira que a gente vai ver mais pra frente aqui no livro. Então, aqui o autor se equivoca ao dizer que Samuel nunca mais viu Saul. Ele viu sim. E aí, como é que fica? Complicado, né, pessoal? É um jogo de sorte que parece um jogo de búzios, tá? Completamente inútil, porque no final não foi feita a vontade do jogo. O filho dele ia ser morto por um pecado que ele não tinha conhecimento. O próprio Saul queria matar o filho, o povo que protegeu o filho do rei Saul. Saul é rejeitado 2 vezes como rei. A primeira sendo um motivo completamente banal, sem explicação nenhuma, sem lógica. E ainda mostra que na época eles tinham terafins. Imagina se os crentes lessem e estudassem a Bíblia assim como a gente, né, pessoal? Será que eles iam ficar surpresos de saber que na Israel antigo tinha tanto Urim e Tumim, que era um jogo de adivinhação, quanto terafins, que eram pequenos ídolos, deuses?
Lembrando que o neto de Moisés, Mica, fez isso em Juízes 19, tá? Quem quiser abre sua Bíblia, Juízes 19, vocês vão ver lá, o altar de Mica. Aliás, o neto de Moisés era o sacerdote do Mica, né? Era o Jonathan, filho de Gerson, filho de Moisés. E aqui nós vemos que era comum os terafins, como eu já falei para vocês. Será que um crente sabe disso? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like aí que vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu considero entrar nas listas de aviso. Não é grupo, tá? Não tem grupo. Espalha também os vídeos nas redes sociais para as pessoas verem e aprenderem, principalmente os evangélicos. Comente o que vocês acharam. Muito obrigado por ter assistido. Paz a todos.